Glória a Deus, feliz, feliz porque Deus tem estado conosco, irmãos. Nós não temos dúvida que a nossa vida foi separada por Deus. A sua também é, a tua casa, a tua família. Cada vez que nós ouvimos culto, a mensagem ela tem uma coisa bem interessante, irmãos. Quando você está pregando, a primeira coisa a ser alcançada pela palavra é o pregador. Sabia? Então você está aqui preparando um estudo, o primeiro a ser impactado é você. Você está em casa buscando preparar um curso da noite, é você. É sempre você. Você está jejuando por alguém, mas quem está jejuando é você. É você que está se aproximando de Deus. Você está orando, invocando Deus por alguém. Primeiro a gente aparece de Deus é você. É um mistério da obra de Deus. Você está ajudando alguém em prol do Evangelho, pode ter certeza, irmão. Primeiro a ser abençoado é você. Aquilo não é em vão. Não está fazendo por fazer, não. Não é uma barganha, não. É um segredo. É um segredo da obra de Deus. Pode fazer. Se é para Deus, pode fazer, irmãos. Pode fazer, porque você não vai ficar desamparado. Deus vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A gente vai meditar aqui um pouco na palavra de Deus. Nesses dias aí temos falado bastante da família. Nós oramos aí na sexta-feira. Ontem ficamos ali 2h30 falando sobre a família, sobre libertação dentro de casa, dentro da família, e hoje eu vou falar um pouquinho. Amém? Fala pra gente aí, por favor, Salmo 128, por favor. Esse salmo, ele é muito bonito e ele fala exatamente da família. Ele fala, é uma afirmação de Deus para conosco. Deus afirmando. Afirmação. Está assim, ó. Está aqui no quadro, para favorecer aqui a todos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verá os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme ao Senhor, é quando ele fala que é o princípio, é o início de tudo. Você vai fazer algo em casa, você tem que temer a Deus. Você vai falar algo, tem que temer a Deus. Você está no teu trabalho, está testemunhando do Evangelho, tem que temer a Deus. Porque, irmãos, esse temor é um temor de medo, irmãos. É o temer por amor. Estou temendo porque eu não quero deixar meu Deus triste. Estou temendo porque eu não quero deixar meu Deus triste comigo. Por isso que eu estou fazendo. É como você é um relacionamento, claro, não é diferente, mas é como se fosse um casal. Eu quero fazer isso porque eu quero agradar a minha esposa. Ela está fora para chegar, a esposa está dentro de casa, está fazendo o melhor, porque o marido está chegando em casa, quero fazer o melhor alimento, porque ele está chegando. Vou organizar a casa porque ele gosta assim. Por quê? Porque você quer ver a felicidade. E nós seríamos a dona diferente, não. Nós queremos que Deus fique contente conosco. E o Senhor, a palavra de Deus é interessante que ela vai se casando, né, irmãos? Aí o Senhor fala, ó,
Agrada-te, Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo de quem? Do teu coração. Fala assim, se você agradar a Deus, Ele vai atender o teu coração. Coisa que está guardada aí dentro, de repente tua mãe não sabe, teu pai, mas Ele sabe. E às vezes Deus muitas vezes faz isso conosco. Às vezes Ele dá algo para nós que a gente nem espera. Né? Que nem espera, mas está no nosso coração. E Ele sabe. E Ele sabe. Então esse temor, irmãos, tem que estar no nosso coração. Temer a Deus. A gente passa tanto tempo quando é jovem, né? Senhor, eu quero casar, quero uma esposa que você idealiza, eu quero assim, quero assado, eu quero ter uma família na tua presença. Você se planeja muitas coisas. E Deus faz. Te dá um casamento, te dá uma família, te dá filhos. E agora? Agora você tem que cuidar. Nós temos a obrigação de cuidar. Só que eu não posso cuidar conforme o que eu acho. Eu vou criar porque é assim, porque eu acho que é assado. Não. Esse é o grande, né? É o grande erro. Nós temos que cuidar conforme o quê? A palavra de Deus. Esse é o detalhe da nossa família. Não é o que eu penso. É porque quando eu fui criado, era assim, era assado, tem que ser igual. Não, irmãos. É a palavra de Deus que é o norte, que nos orienta. Aí ele está falando, se você teme a Deus, na hora de você cuidar da tua família, você vai cuidar de acordo com a palavra. Aí ele fala, você vai ser abençoado no trabalho. Teus filhos serão abençoados. A tua mulher será como roda frutífera, roda da sua mesa. Roda dos teus filhos. Você vai ver os filhos dos teus filhos. Há um monte de promessas se cumprindo na tua vida. O que mais tem na Bíblia é promessa para o homem. Mas a promessa você tem que estar pronto para receber. Ela não vem de qualquer maneira e não cai de qualquer maneira. Você tem que fazer a promessa acontecer agradando a Deus, agradando a vontade do Pai. Agrada do Senhor teu Deus. E se eu falar assim, se quiseres, comereis o bem dessa terra. Se eu falar assim, se você quiser, você vai comer coisa boa aqui na terra. Porque eu sempre falo aqui, irmão, a vida do crente não é só deserto não, irmão. Tem momento bom, tem momento de alegria, tem momento de paz, de bonança. Tem, irmão, não é só luta não, irmãos. Aí a pessoa fala, não, eu que estou na luta. É porque eu não aguento mais. Não, irmãos, para aí. Para e dá uma analisada para ver como é que está esse proceder. Porque a vida do homem não é só isso, não, irmãos. Porque senão, olha a palavra, está escrito, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ele fala assim, você que teme ao Senhor, você vai ser verdadeiramente feliz. Ele fala bem-aventurado, ele não fala feliz, é verdadeiramente feliz. Aleluia. É uma felicidade diferente da felicidade que você conhece. Ele já fala aqui, se você teme, você vai colher. Já está dizendo aqui. Se isso não está acontecendo, nós temos que avaliar a nossa vida. Temos que avaliar se a gente realmente está temendo a Deus. Irmão, está entendendo? É importante. Mas existe um, irmãos, que ele trabalha 24 horas querendo que isso não aconteça na tua vida nem na minha. Ele fica trabalhando para aquele que você dá espaço. A missionária falou. Existe uma batalha acontecendo aqui. Às vezes você está no culto, aí tua mente vai.
e volta. Você não consegue se concentrar. Você está travando uma batalha no culto. Você está travando uma batalha. Você tem que lutar. Não, você tem que estar orando. Eu quero assistir o culto. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Senão você escuta a palavra de Deus, chega em casa, você já não lembra mais de nada. Você precisa buscar a Deus para saber por que não está acontecendo. Por que você não está conseguindo guardar a palavra no coração? Porque a palavra no nosso coração tem que ser como semente de terra fértil. Ela tem que cair na mente do nosso coração e tem que frutificar. Ela tem que florescer, ela tem que gerar vida. Entendeu, irmãos? Ela tem que gerar vida. Então Satanás ele fica, coloca aí por favor aí, Renata, lá em João 10:10. Existe um que vem, que ele não quer a bênção, que ele vem com um objetivo. A missionária Lusa falou aqui, João 10:10. Falou que ele vem aqui, senão para. Aqui no quadro. Aqui. O ladrão não vem senão para. Quem é o ladrão? O diabo. Ele vem o quê? Se o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para ter vida e vida em abundância. Ele vem com um objetivo. Ele vem, ele entra. Tenta entrar na nossa casa, na nossa mente, no nosso coração. Ele não consegue te matar, ele vai destruir aos poucos você. Vai destruir a tua mente, tua fé, tua esperança. Ele vai trabalhando. Você vê? Não. Porque ele não entra de imediato e vai fazendo a fumaça, não, irmãos. Ele entra sorrateiramente e se instala. Aí ele vai procurar um ponto vulnerável. Pode ser teu ente querido, pode ser teu filho, pode ser uma criança. E ele vem trazendo as ações. Lá para ele entrar, tem que ter uma porta aberta. Essa porta se chama legalidade, você tornar legal. Como é que eu torno legal? Quando você dá possibilidades. E as possibilidades são variadas, irmãos. Vamos falar um pouquinho lá em Gênesis 3, de 4 a 6. Depois eu estava falando assim, você vive falando de Gênesis, irmãos. Eu preciso falar porque quando lá em Deuteronômio fala assim, ó, ensinará teu filho e inculcará. Inculcará é você colocar na cabeça. E eu estou assim, precisamos vacinar. A gente vai entrar, né? Alguns têm facilidade, outros têm dificuldade. Então eu vou repetindo, para você não esquecer. Quando vier a diversidade, você vai ouvir. Olha aqui, a serpente está conversando com quem? Com Eva. Com Eva. E essa conversa aqui, irmãos, assim como a palavra entra na nossa vida e ela vai trabalhando para o bem, Satanás ele vai se aproximando e lançando as palavras em nós para trabalhar para o mal. Para o mal. Vejamos bem aqui, ó. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, falando a respeito de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus sabe, no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e que a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e com ele comeu com ela. Então, Satanás ficou o quê? Conversando com Eva, trabalhando na mente. Eu sempre falo que a batalha vem aqui, tá? Na mente. E ele vai conversando, seduzindo até achar um espaço para entrar na mente de Eva. Quem olha aqui pensa que essa conversa foi uma conversa imediata. Talvez aconteceu rapidamente. Não. Satanás ele é paciente.
Ele vai trabalhando, ele vai esperando a oportunidade, ele vai esperando o momento de você dar brecha. Ele fica te sondando, porque a Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor. Derredor, ele fica a distante olhando. Por quê? Ao redor está quem? Os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor estão, entendeu? Ao nosso redor. Ao nosso derredor, ele fica observando o quê? Esperando o momento que você peque. Aí não vai ter mais a cobertura do anjo do Senhor. Ele se aproxima, porque você deu brecha e ele entra. E ele ficou aqui, ó, convencendo ela, esperando a oportunidade. E foi colocando exatamente em Eva o sentimento dele quando ele usurpou contra Deus. Ele colocou a soberba e o orgulho no coração de Eva. O que que fala? Está aqui, está bem claro. Ele foi convencendo aqui, falou: ó, no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Aguçou, tocou no ponto fraco de Eva e começou a olhar diferente. Mas sempre, por favor, vocês, contrário. Aqui. A Bíblia não fala quanto tempo que Adão e Eva ficaram no jardim do Éden, mas deve ter sido bastante tempo, porque deu tempo deles colocarem nome em tudo, conhecer tudo, bastante tempo. Muitas vezes ela viu aquela árvore, mas agora setada por Satanás, olha o que aconteceu com ela. E a mulher viu que aquela árvore era boa. Quando você é setado, você começa a ver de maneira diferente. Começa a ver da maneira que você está sendo investido pelo inimigo. O inimigo vai trabalhando tua mente, você começa a ver maldade onde não tem, dificuldade onde não tem. Você começa a mudar o comportamento. Ela começou a ver, começou a ver que era desejável, começou a ser o desejo de comer fruto. Por quê? Porque já estava na mente. O inimigo já tinha entrado na mente de quem? De Eva. Satanás ele faz isso. Hoje não é muito diferente não. Ele vai trabalhando em você, ele vai entrando através de uma legalidade, ele vai se instalando na nossa casa, nós não vamos percebendo e as coisas vão sendo alteradas, irmãos. Aí você vai sendo mais permissivo, vai permitindo determinadas coisas, vai entrando enfermidades, briga, discussões. A pessoa, o comportamento muda, quer entrar no quarto, fica fechado no escuro o dia todo. Não estou bem. Fica lá, fica 1, 2, 3 dias. Aí fica, não, é depressão, é isso. Não, irmão. É ação. É a ação do inimigo. É a ação que vai se instalando. Ou senão, fica dentro de casa, calado, 2, 3, 4 dias. Está sendo alvejado por Satanás, investidas. E o inimigo ele vai trabalhando, irmãos. Ele vai investindo. É importante nós entendermos isso aqui para você identificar e combater. Olha como é que o que aconteceu. Adão e Eva pecaram. Quando o Senhor falou com Adão, o que foi que Adão disse? A mulher que viveu. Botou a culpa em quem? Em Deus. Com Deus. Ele reconheceu em algum momento? Pediu perdão? Por que não, irmão? Satanás tinha tomado conta, irmão. Soberba, um orgulho. Eva falou o quê? O que Eva falou? Foi o quê? Foi a serpente, né? Ninguém é culpado, né? Ou foi Deus ou foi o diabo, né? A soberba entrou, irmãos. E a primeira coisa que você tem para você combater uma opressão, irmãos, é você reconhecer
reconhecer que você errou. Reconhecer que você está errado, que você deu legalidade. O homem tem essa dificuldade, muita dificuldade. Ele bota a culpa em todo mundo. Mas nós lembramos que o jardim de Éden era de quem? Quem tinha a responsabilidade de guardar? Adão. Cadê Adão? Estava onde? A Bíblia não fala. Ele tinha que estar do lado de Eva. Outra coisa, ele tinha que se posicionar, não tinha? Ela comeu. Não, eu vou comer. Você comeu, mas eu não vou. A responsabilidade era de Adão. E ele não colocou. Irmão, aquilo que Deus colocou na nossa mão, não adianta. Nós vamos o quê? Prestar conta. A casa é nossa. Os filhos são nossos. Deus nos deu. Vai cobrar de quem? Do vizinho? Vai cobrar do carnaval? Vai cobrar da TV? Vai cobrar do Zap? Vai cobrar de mim e de você. A cobrança vai vir nossa, irmão. E essa palavra é para alertar que nós temos uma missão a cumprir nessa terra. E a missão principal de representar o reino de Deus começa onde? Na nossa casa. Glória a Deus. É a nossa família que está em jogo. É a nossa família. Quando vieram, às vezes, mas eu sou filho de Deus, eu preciso também me divertir, irmãos. Eu vou falar uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas eu vou falar. Às vezes fala assim, poxa, eu aceitei Jesus, eu não vou viver. Eu tenho direito de ser feliz. Eu também, irmãos, nós fizemos uma proposta com Deus. Nós assumimos um compromisso com Deus. Esse compromisso está em você perder essa vida e ganhar a eternidade. Aleluia. Se você não entende isso, para você vai ficar tudo mais difícil. Você está aqui, você está perdendo, você está ganhando. Você está aqui, ó, absorvendo informação, conhecimento, para você travar a luta na sua casa. E você adotar estratégia. Você tem que estar aí pensando, adotar estratégia para você, como eu vou vencer. Teve aquela palavra lá, eu vou reconhecer, realmente eu errei nisso, naquilo outro. Você tem que ir para Deus e abrir o verbo. É porque às vezes chega sempre o meu pai e vou lá no quarto, Senhor, perdoa o meu pecado que eu cometi em nome de Jesus. É, está tudo certo, glória a Deus, agora é só vitória, não é? Sei não. Tem que ir lá e falar, Senhor, nós em jejum, nas orações, falar, Senhor, eu pedir perdão, porque eu falei isso, eu dei legalidade para isso na minha casa, eu xinguei fulano, eu amaldiçoei ciclano, eu fiz aquilo outro, eu estou agindo mal, estou falando de fulano pelas costas, tudo isso é legalidade, a gente faz, irmãos. E você tem que ir lá, eu fiz, e eu estou arrependido. Só que o arrependimento, irmãos, tem que ser sincero, senão a oração não funciona. Essa oração, nós vemos hoje aqui sobre Davi, né? Davi pecou e pediu perdão de imediato. Nós vimos aqui no texto da palavra de Deus que Deus perdoou o quê? Na hora. Davi, você está perdoado, mas a espada vai ficar na tua casa. Você está perdoado, mas a criança vai morrer. Por causa do pecado de Davi, ele perdeu a criança, que era fruto do pecado, ele perdeu Aminon, filho mais velho, perdeu Absalão, a filha dele, Tamar, foi abusada, perdeu Adonias. Por que, irmão? Por causa do pecado. Ele abriu uma legalidade na casa dele, no casamento dele. Satanás entrou com uma avalanche de demônio. Uma avalanche. Vê lá a história de Davi. Morreram 3 filhos dele. 3 filhos.
luta, irmão. Quando você dá legalidade, a luta começa a acontecer. Ela vai acontecendo. Não pode dar legalidade. Você permite entrar, entra o demônio. Algo na tua casa, vai entrar demônio. Não tem, irmão, não tem acordo. O camarada fica ali no bar, bebendo. Vai para casa. Os demônios estão tudo ali, vai tudo acompanhar. Entendeu? Vai acompanhar e vai o quê? Vai entrar. Mas pastor, mas aí o meu marido você tem que orar, tem que jejuar, você tem que ser luz. Porque você só consegue combater as trevas você sendo luz. Você sendo luz, Satanás começa a ficar incomodado. Se está incomodado, é porque já está tendo resposta. Não é para você ficar com medo. É porque ele, opa, a luz está aqui, ele começa a ficar, começa a arrumar problema contigo. O que você tem que fazer? Continuar sendo luz. Continuar sendo luz. A luz vai expulsar as trevas. Então a gente tem que ter cuidado. São vícios que vêm, é a corrupção, é a orgulho, é a vaidade, é a fornicação, sexo fora do casamento, é a apostasia. Entendeu? Desvio da verdade. A pessoa está na igreja, escuta a palavra, mas tem gente que não acredita na palavra. Vem muitas vezes na igreja com medo de ir para o inferno, mas não acredita. Pastor está viajando a maionese, sair de Adão e Eva, isso é a escola da Carochinha. Isso aí eu ouvia lá, não. Quando eu era pequeno, isso aí não é isso aí. As pessoas pensam, irmão. O Espírito Santo vai mostrando, vai pensando, vai de mar vermelho. Isso aí, isso é aqueles filmes antiguinhos que passavam lá, mas. Pornografia. Está vendo pornografia dentro de casa, a pressão está entrando. Está vendo? Eu vou ver aqui uns desfilezinhos aqui da escola que eu gosto. Vai entrar a opressão, irmão. Todo mundo sabe que o carnaval é ofertado aí para um monte de entidades. Todo mundo sabe disso. Isso aí ninguém esconde, não. Está na televisão lá, aquelas imagens lá, tudo. Adultério, pessoa explosiva, gritaria, descontrole, tudo isso é legalidade, irmão. É legalidade da ação de Satanás. Falta de perdão, entendeu? Pecado secreto é pecado que você não confessa. Quando você tem um pecado que você não confessa, entendeu? Você está trazendo juízo. Você está trazendo juízo para sua casa. Avareza, rebeldia, pessoa rebelde. Não aceita a palavra, não, se rebela com todo mundo, rebela com o esposo com a mulher com o esposo. Depressão, enfermidade, tudo isso aí, irmão, são legalidades que são dadas, que vão se instalando. Satanás, ele entra, ele vai se instalando. E às vezes você está passando situação em casa que você não vê solução, não vê saída, e você se conforma. São características que você está preso espiritualmente. Tem jeito mais não. Já fez tudo que tinha que fazer. Não, deixa aí, entreguei. Não faz isso não. Entrega não. A palavra hoje está sendo ministrada aqui, que Deus tem promessa para você. Aleluia. Deus tem promessa na tua casa. Deus não chegou aqui e falou assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e largou, não. Ele falou, você é bem-aventurado e eu estou te dando autoridade. Conforme eu fui falado aqui, as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua casa. E o Senhor dá autoridade para a igreja. Você é igreja? Você tem autoridade. Mas pastor, ora não resolve. É porque você precisa tapar as brechas. Você precisa se posicionar como servo de Deus. Você tapando as brechas, você vai reparar o vaso que é você. Aí o azeite começa a entrar e não vai sair mais. Aleluia. E você começa a sentir. Quando você marca o evento, você está vendo, mas todo dia, é porque está precisando. Se você precisa, você tem que vir. É bênção na tua vida. É bênção. É graça. É misericórdia. É favor de Deus.
Amém, irmãos? Deus tem uma bênção para a gente, gente. Mas nós precisamos nos atentar, porque o inimigo ele vem com ideias, com planejamentos que a gente não percebe. Às vezes é numa conversa que a ação de Satanás acontece, irmãos. Eu sempre dou um exemplo aqui, às vezes você recebe alguém na tua casa, um vizinho, ou um amigo, ou um familiar, aí ele chega na tua casa e começa a falar, né? É que fulano não presta, que fulano não sei o quê, e começa a ver aquele infeliz, que não sei o quê. Ela está na tua casa, ela está vomitando tudo. Só coisa ruim. Aí daqui a pouco ela vai, tá bom, tchau, hein? Ela foi, mas largou um monte de coisa na tua casa. Você tem que ter essa visão espiritual. Mas pastor, não vou deixar não, não vai, irmão. Deixa ela entrar, mas você tem que se posicionar. Chegou, vamos morar aqui. Somente você já conhece o parente que você tem. Aí você vai logo dar uma encontrada. Quando a pessoa vem, vamos morar. Uma alegria de você na minha casa aqui. Vamos morar aqui para a tua vida aqui, para Deus abençoar a tua vida. Você está vacinando a tua casa. E quando terminar, vai embora ali. Vamos morar com você, para Deus abençoar a tua casa. Vem. Mas você está recebendo, porque quem está orando é você, não é isso? Glória. Nós falamos aqui, você está recebendo. E assim tem que ser. Às vezes está no trabalho, o pessoal vai e lança uma flecha, né? Uma seta contra você no teu trabalho. Você tem que ter oração. Tu sentiu que a palavra está vindo contra você, você tem que imediatamente orar no teu coração para você não ser alvejado. Que Paulo fala lá sobre os dardos inflamados do maligno. Dardo é aquela flecha com veneno que vem. E você escuta aquela palavra e você sente na alma. Nossa, que palavra. E você chega para casa, se deixar no caminho para casa, você já vem trabalhando, irmão. A vida é tão violenta que você vem, aí começa a dor de cabeça, dor na coluna, dor não sei aonde. Quando chega em casa, ele começa a estar com enxaqueca. Não é isso que acontece? Por quê? Foi alvejado. Nós temos que pedir para o Senhor abrir nossos olhos espirituais para o momento que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Os dados estão sendo lançados de todo lado. Para quê? Para você. Mas às vezes não vem você. Vai atingir o familiar. Vai atingir a sua casa primeiro, mas o objetivo é você. Mas ele não vem para cima de você. Ele vem para atingir quem está ao teu redor. Para depois te alcançar. Depois destruir todo mundo. E aí, irmãos? Então, eu dei um texto aqui para. E ele vem. Bota, por favor, Lucas 9, por favor. E ele vem querendo o quê? Aí ele entra na tua mente, ele vai desconstituir aquilo que a palavra colocou e semeou dentro de você, aquilo que você aprendeu, ele vai desconstituir. Aí você vai deixando de dar crédito. Precisa mesmo jejuar? Precisa mesmo orar? Eu oro rapidinho, não, irmão? Precisa. Você precisa buscar Deus. Nós cantamos um louvor aqui, leva-me além. Esse além aqui é você. E além tem mais profundidade. Nós lemos a palavra aqui, Deus foi falar sobre Elias, né? Deus falava face a face com Elias. Você tem que pedir a Deus para nos falar conosco face a face. Pastor, já estou 15, 20 anos, nunca ouvi. Tem que buscar. Tem que buscar. Conversa com o pastor da igreja. Pede oração. Vamos buscar de Deus o que está acontecendo. Mas quando você busca Deus, você tem que estar preparado para ouvir. Entendeu, irmãos? Quando você busca, tem que estar preparado para ouvir. Porque, né, como é que é? O rolo será aberto, né? O que o pessoal fala, né? O rolo será aberto. Aí você tem que estar preparado. Mas vai ser benefício. Vai ser benefício seu. Deus tratando com você face a face. Tratando com a tua família. Tratando dos segredos que precisam ser desvendados, irmãos.
Muitas vezes os problemas que nós enfrentamos, irmãos, estão lá atrás. Vou repetir de novo mais uma palavra que eu sempre falo. A conta que está aberta, não lembra? Aquela conta bancária que você não fechou, aquele problema lá atrás, que você não resolveu, não adianta. Se você quiser avançar, tem que ir lá fechar aquela conta. Aquele problema mal resolvido. Aquela mágoa que ele arrancou, que ainda não saiu do coração, que não é bênção, que é mais uma legalidade. Por isso que muitas vezes a pessoa está na igreja, ela não avança. Passa 10, 15, 20 anos, você volta na igreja, aí fulano, aí tinha aquele fulaninho, tá a mesma coisa, não mudou nada, senta no mesmo banco, são os mesmos problemas, fecha o olho no cantinho, só abre na hora de ir embora, não acontece, não mudou. Como é que pode? Não, irmãos. A obra de Deus tem que avançar. Você tem que desenvolver. Deus tem uma obra a realizar. Deus não investiu em você para você ficar parado instantaneamente fazendo a mesma coisa. Não, irmão. Deus está investindo em você para coisas grandes. Aleluia. Deus está investindo em você, na sua família, para você ser referencial onde você mora. Para você ser de luz. O pessoal olhando aquela casa ali, só tem servo de Deus, olha lá. Louvor tocando, glorificando a Deus. Tu não vê panela voando, tu vê só o Senhor sendo glorificado. Entendeu, irmãos? Deus quer usar a tua família para ser referência onde você mora, para você ser referência no seu local de trabalho. Deus tem coisas grandes, irmãos. Deus, quando criou o povo de Israel, a bênção era tão grande no povo de Israel, o poder de Deus, que as nações, muita gente vinha de fora para ser adotado no povo de Israel. Sabia disso? Queria ficar ali, irmão. Ruth, Moabita, ela ficou ali, ouvindo Noemi, com certeza. Noemi falou assim: vou voltar. O que a Ruth pensou, irmãos? Ela vendo a origem da família de Ruth, da história, era debaixo do juízo. É da família de Ló. A origem do povo foi debaixo do pecado. Ela viu o quê? A possibilidade de mudança. Jesus é a nossa possibilidade de mudança da nossa família. Aleluia. De mudar a história dos nossos filhos. Não é porque eu fui assim, meu filho tem que ser assim, não. Nós temos que pensar que nossos filhos têm que ser melhor. A nossa família tem que melhorar. Eu não posso ficar conformado. Eu preciso ter projetos grandes na presença de Deus para a nossa família, para a minha casa, para a minha vida. Eu preciso pensar grande. Deus está investindo, irmãos. Ele está investindo em você para quê? Para você crescer e desenvolver. Para você ser vitorioso. Vai falar, isso aí é um servo, uma serva de Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele chamou você. Ele chamou e Ele investiu autoridade em você. Para você vencer. Olha o que ele diz aqui. Lucas 9:1. E convocando os 12 discípulos, deu-lhes virtude. Virtude é o quê? Poder. Poder. Sobre quem? Sobre quem, irmãos? Sobre os demônios. Você tem poder sobre os demônios. Se você estiver caminhando na presença de Deus, estiver firme na rocha, em obediência, o demônio ele não vai resistir à tua casa, ele não vai fazer arruaça na tua casa, porque você vai ter autoridade, porque você é homem e mulher de Deus, você é o sacerdote da tua casa. Glória a Jesus. Você é o sacerdote, você é que é o dono, irmãos. Você não tem autoridade por quê, irmãos? Por Deus. Sacerdote é você.
sacerdote espiritual, conforme a missionária você falou aqui, antes de tudo ele luta no mundo espiritual. É no mundo espiritual que você ganha a batalha. Glória a Deus. É no mundo espiritual que você é reconhecido. Satanás, Deus falou para Satanás, ó, olha lá, viste meu servo Jó? Jó estava sendo evidenciado por Deus lá no céu. Por causa de quê? Do posicionamento dele. O teu posicionamento vai ser motivo de conversa no céu. O sofrimento da minha filha, do meu filho vai acabar. Olha lá, ele mudou, hein? É uma serva do Senhor, está orando, está jejuando, está caminhando, autoridade. Aí Satanás vai pedir autorização para querer entrar na tua casa, não tem como. Olha lá, minha serva está cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, você não tem autoridade nenhuma de entrar mais lá, acabou a autoridade. Não vai entrar, irmão. Se você for fiel ao Senhor, Ele não vai entrar na tua casa. E você, como mantenedor da tua casa, você tem que orar a tua casa, tem que orar pelos teus filhos, orar pelo marido. Mas pastor, eu oro todo dia, irmão. Jesus falou assim, ó, esta casa só sai com jejum e oração. Às vezes pode demorar muito tempo, por quê? Porque às vezes você permitiu muito tempo. Ficou, às vezes vai demorar mesmo. Mas às vezes pode ser imediato. Aleluia. Vai depender muito da situação. Seja evidenciado por Deus. Deixa Deus cuidar de você e da tua família. Mas primeiro Ele quer cuidar de você. Você não está largado aqui à toa, aqui nessa terra. Você tem dono. E sobre a tua vida está a autoridade de Deus. Deus te deu autoridade. Para quê? Poder sobre os demônios, para curar os enfermos. Ontem eu estava vendo um testemunho, uma mensagem de uma pastora, gostei muito do testemunho, e ela falou que ela era mãe de santo. E a menina convidou ela para ir para a igreja, menininha pequena, 8 anos. Aí ela falou assim, eu vou, mas primeiro você vai na minha. Aí, tá bom, vou falar com meu pai, que era pastor da igreja. Aí, o pastor deixou. E ela foi lá no centro, com a menina. A menina toda bonitinha, botou aquela roupa e foi. Com ela lá no centro, sentou na primeira cadeira lá. Começou os trabalhos. Só que não acontecia nada. Não tinha nenhuma manifestação. Aí a dona da mãe de santo falou, vem cá, quem é essa menina aí? Ah, da igreja veio aqui me acompanhar, pode levar ela embora, que ela está atrapalhando. Onde o céu está, irmão? O céu brada. O nome do Senhor é glorificado, irmão. Se você é servo de Deus, o inimigo não vai tentar ligar. A não ser se Deus permitir. Mas se você for fiel, o inimigo vai ser retirado. O problema todo está em você permanecer fiel. Você precisa entender que você precisa abrir mão da tua vontade, da vontade da carne. Tem que abrir mão, irmão. É a santificação. Você, quando aceitou Jesus, você não fez. O que você falou? Aceito o Senhor Jesus como meu único, suficiente Salvador. Você fez uma aliança. Aí você vai, entra no pecado, você quebra essa aliança. Você quebrou a aliança, é legalidade para Satanás. Você não pode quebrar, então você tem que ser fiel. Se você quer realmente alcançar a vitória que você deseja, você tem que abrir mão. Senhor, nós largamos tudo para te servir no Evangelho. O que nós vamos ter? Nós largamos tudo. Os discípulos falando. 100 vezes tanto nessa terra, muito mais no porvir. Mas tem que largar tudo. Largar tudo. Se não largar tudo, não acontece. Você tem que abrir mão. Você vai trocar essa vida aqui pela vida eterna.
Não tenha culpa. Pastor, mas eu não vou viver? Vai, Deus é bom. Ele vai considerar muitas coisas boas, talvez, que você nem imagina. É porque a gente pensa pequeno. A gente pensa pouco. A gente pensa pouco. Pastor, estou cansado, quero ficar em casa descansando. Pode, é uma escolha. Mas se você vier para a casa de Deus, você vai ter um descanso que não é o descanso da carne, é um descanso espiritual que vai fazer o milagre que a tua carne vai sentir um descanso também. Entendeu, irmãos? A vida do Senhor não é só sofrimento, não, irmão. Deus tem coisas boas, mas primeiro você tem que abrir mão. O primeiro passo é nosso. Você abre mão dos teus interesses, que você vai ver o que Deus vai fazer por você, que você vai experimentar, irmãos. Para finalizar, eu estava congregando lá na Barra da Tijuca, e aquele ano foi um ano, eu me converti, mas eu viajava muito, né, irmão? Então eu nunca tive essa oportunidade de ficar na igreja todo culto, só eu culto só o final de semana. Durante muitos anos, 3, 4 anos assim. E teve um ano que eu vim para o Rio, eu fui fazer um curso de 1 ano, e esse curso eu saía às 3 horas da tarde todo dia. Então, eu ia para casa, chegava em casa, tomava banho, aí tinha a igreja lá, você tinha que fazer períodos de oração antes do culto, pelo culto. Então eu fazia minhas orações, eu chegava na igreja cedo, entendeu, irmãos? Aí eu cuidava da igreja, limpava a igreja, fechava a igreja, pegava as senhorinhas da igreja, eu era solteiro, botava todo mundo no meu carro e levava para a igreja. No final do culto eu pegava e deixava todo mundo em casa. Foi um ano que eu fiquei assim, irmão. Um ano que eu ia, aí tinha madrugada, toda meio-dia, estava pegando, madrugada eu estava toda. Eu ia para tudo, irmão. O que tinha de fazer, eu fazia tudo na igreja. Naquela época eu assumi muito de louvor, eu era responsável pela senhora, eu era responsável pelos varões, só faltava só ser o da igreja. Então, eu fazia aquilo ali, irmãos, e vou dizer para você, foi o ano mais abençoado da minha vida. Foi um ano fantástico. Entendeu, irmãos? Por que, irmãos? Porque Deus queria me levar essa experiência para valorizar o serviço, a tua gratidão. A gente vem para casa, a gente não pode vir para casa com pesar. Tem que ir para a igreja. Não, irmão. Eu estou prestando culto a Deus. Você não está vindo na igreja por causa do pastor André, você está indo porque existe um Deus que cuida de você. Não, estou cansado, mas glória a Deus, aleluia. Estou vivo, meus filhos estão vivos, eu tenho pão de cada dia, Deus vai me dar vitória, tem que levantar a cabeça, entendeu, irmãos? E você vir para agradecer a Deus, e chegar aqui, abrir a boca e cantar, e expressar a tua gratidão a Deus. Se der tempo, leia uma palavra, pastor André, eu estou com um texto aqui para a glorificação do Senhor, se eu permite ainda uma oportunidade, irmãos, se é para a glória de Deus, está aberto. Pastor, eu quero cantar um louvor de agradecimento a Deus. Amém, irmão? Se é para Deus, glória a Deus. Deus quer isso, irmão. Deus quer interagir comigo e contigo. Ele quer se visitar na tua casa, não. Ele quer morar na tua casa. Ele quer mudar o ambiente da tua casa. Ele quer fazer você crescer. É o texto que nós, bota por favor lá no Salmo 128, que nós lemos. É bênção para você, bênção para o seu trabalho, bênção para os teus filhos, bênção para a tua casa, para o teu esposo. A bênção de Deus é completa, não é pela metade. Deus não quer fazer pela metade, Deus quer fazer uma bênção completa. Mas quer começar com quem? Comigo e com você. Ele quer começar conosco nessa noite. Oi? Amém, vai passar. Glória a Deus. Então é comigo e contigo, irmãos. A bênção de Deus é completa. Ele não quer fazer pela metade. Mas
Se nós não fizermos, nós seremos cobrados. Aquele que nega a família é pior do que? Pior do que o incrédulo. Deus nos deu, nós pedimos, Deus deu. Oi? Sair, rebeldia. Os pecados foram de sair. E de sair. Deus tem todas as grandes. Não fica achando, meu filho já está mais, já sabe fazer. Não. Você é pai. Você é pai. Meu filho tem 100 anos. Você é mãe dele, é pai dele. Entendeu? Meu filho tem 200 anos, já sabe. Não, ele deve obediência aos pais também. Porque pai é pai, filho é filho, sempre. Isso não muda. Tem gente que diz, não, tem 18 anos já. Não. Você é pai, tem que orar e vez em quando dar uma enquadrada. Não deixa. Não, o Senhor vai te cobrar. Se você está vendo que está errado, você, como servo de Deus, tem que levar a palavra de Deus para ele. Tem que orar, tem que pagar o preço. O pai do lugar falou assim: é meu filho, mas está endemoniado. Mas é meu filho. Está dizendo assim: ele está endemoniado, mas eu sou pai. Eu estou aqui junto. E falou: pai, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Quando o pai passou a ter fé, o filho foi liberto. Glória a Deus. Às vezes a libertação dos nossos filhos está dependendo da nossa libertação. Entendeu, irmãos? A libertação dos nossos filhos, entendeu? Porque Jesus perguntou: vem cá, desde quando acontece isso? Desde criança. Se é criança, ela não teve culpa. Quem teve culpa? O pai. Entrou, alegaram por causa do pai. O pai reconheceu que era incrédulo. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. O menino foi curado, foi liberto na hora. Glória a Deus. Por causa da minha e da tua vida, eu tenho dúvida não. Tenho certeza que a nossa família vai ser abençoada. Em nome de Jesus. Se a gente se posicionar diferente, se o temor de Deus estiver dentro de você, temor, não pode se deixar, não, estou nem aí, eu que sei da minha vida, do meu problema, não. Deus está preocupado com você, Deus está preocupado com o teu coração, com a tua mente, Ele quer cuidar de você, mas reconheça Ele como Deus, onisciente, onipotente, pode tudo, nada esconde aos olhos de Deus. Ele sabe, Ele só quer ver você abrir a boca e reconhecer e se lamentar com sinceridade de coração e falar assim: quando você orar, você fala: Senhor, eu quero que o Salmo 128 aconteça na minha vida. Aleluia. Lembra Neemias orando? Neemias orando, falou: Senhor, o Senhor falou, aquele que se rebelasse contra ti, o Senhor ia espalhar sobre a face da terra. Pois é, Senhor, o Senhor fez. Só que agora o povo se arrependeu e voltou. E o Senhor disse na tua palavra que aquele que se arrependesse, o Senhor ia trazer de volta e ia abençoar. E eles voltaram para Jerusalém. Senhor, perdoa e abençoa. E pediu perdão pelo pecado do povo. Ore a palavra, irmãos. Peça que Deus... Senhor, eu quero ser igual ao Salmo 28. Eu quero comer do bem do trabalho das minhas mãos. Eu quero ser feliz. Eu quero ir bem, Senhor. Me ajuda na tua palavra. Eu quero que a minha mulher, meu marido, seja como videira frutífera ao lado da tua casa. Senhor, eu quero que se cumpra isso na minha casa. Eu quero isso na minha casa. Senhor, eu quero a tua paz, a paz que excede a todo entendimento. Senhor, eu quero descanso, que a Bíblia fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu quero descanso porque eu estou habitando na tua presença. Eu não suporto mais esse tormento aqui na minha vida. Você tem que orar com autoridade, irmãos.
E começa a orar e começa a pedir, abre a palavra e começa a orar dentro da palavra de Deus. Eu quero que aconteça isso na minha vida. E começa a orar, começa a pagar. Neemias fez isso, ele orou, foi falar com o rei, alcançou cartas, benefícios, madeira, ainda teve soldado para escoltar ele até o Jerusalém. E ainda ficou lá 52 dias para poder levantar o muro. E depois, quando ele colocou ele para ser governador de Jerusalém, ficou mais um período lá. Tudo benefício de que, irmãos? Do posicionamento, da oração. Amém, irmãos? Que isso aconteça na tua vida. Amém. Que você seja temente a Deus. E que hoje haja movendo a tua vida poderosamente. Você não está sozinho. Existe um Deus que quer cuidar de você da tua família. Existe um Deus com promessa. Não é só uma promessa que está ouvindo, não. Ele promete e está te dando autoridade. Quem está recebendo a autoridade dele? Você quer a autoridade de Deus, meu irmão? A autoridade é apoiada pela palavra. Está estabelecido na palavra. Quando você orar para o Senhor, a tua palavra diz que eu tenho autoridade sobre o demônio. E debaixo da tua autoridade, dada pelo Senhor Jesus, você tem que bradar para cá. Se está sozinho em casa, não tem ninguém, é a hora de você fazer a faxina espiritual da tua casa. Glória a Deus. Chegar na tua casa e começar a orar. Olha lá o armário do teu filho, a roupa. Ih, está maluco, não, irmão. Você está buscando a Deus. Você está invocando Deus para dentro da tua casa. Está esperando quem? Está esperando pelos pastores? Não, pastor, não, irmão. O sacerdote é você. O pastor pode ir lá fazer visita? Posso. Não tem problema nenhum. Mas é você que é o sacerdote. É você que é o dono. É você, com a ajuda de Deus, que vai fazer acontecer. É você. É você. A incumbência foi dada a mim e a você. Não te espere por ninguém. Não espere por ninguém. É você. E não tenha medo, tá? Ah, pastor, a luta se levantou. Você levantou, sabe por quê, irmão? Ele está levantado. Aí você faz o quê? Aperta mais na oração. Aperta mais, porque ele começa a gritar, você aperta para ele sair fora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar de pé, esticar as pernas. Só um minutinho, filho, antes de cantar um louvor. Pode falar, pastor Alves. Amém. Quero agradecer os irmãos que estão nos assistindo aí pelo Facebook. Aí. Que Deus abençoe. Obrigado aí. Que Deus abençoe. Amém.